Antes do professor Guilherme, tem um vídeo que vai passar da campanha institucional. Por gentileza, o vídeo e depois podemos passar para o professor. Em 2024 nos desafiou. Queimadas devastaram a Amazônia e o Pantanal. Enchentes no sul do Brasil deixaram milhares desabrigados. Esses eventos não são apenas tragédias, são um alerta. A sustentabilidade precisa de ação imediata. Diante dessa realidade, o Conselho Nacional de Justiça, por meio de sua Comissão Permanente de Sustentabilidade e de Responsabilidade Social, apresenta a campanha Sustentabilidade. O futuro a gente faz agora. O Poder Judiciário já dá exemplo ao Brasil e ao mundo de como se podem adotar práticas sustentáveis dentro de instituições públicas. Refundar a ideia de sustentabilidade para além da dimensão ambiental, incrementá-la na dimensão social, particularmente, e também no campo da governança, e levar isso a todos os tribunais como um círculo virtuoso de boas práticas. E, portanto, pretendemos que, inclusive, o CNJ atue como elemento catalisador dessas boas práticas, não apenas dentro do judiciário, mas também fora dele. Convergir os esforços de toda a sociedade, entidades públicas, empresas, sociedade civil organizada, no sentido de ter um mundo melhor para as futuras gerações. Iniciativa que reúne forças. Para isso, o CNJ conta com a parceria estratégica do Instituto Global ESG, do Movimento ESG na Prática e da Frente Parlamentar ESG na Prática do Congresso Nacional. ESG na Prática, 20 anos de legado e um chamado para a ação. A campanha traduz os princípios do ESG em ações concretas para transformar intenções em resultados. Estes são seus pilares. Carbono zero, reduzir emissões com tribunais digitais e mais verdes. Gestão participativa, promover inclusão e diálogo no sistema de justiça. Governança, garantir ética, transparência e responsabilidade nas decisões. Meio ambiente, proteger biomas e recursos naturais. Qualidade de vida no trabalho, valorizar o bem-estar de magistrados e servidores. Social, reduzir desigualdades e promover a inclusão de comunidades. Com 20 anos de legado do ESG, este é um chamado para a ação. O Poder Judiciário se une a parcerias institucionais para valorizar, promover e implementar iniciativas públicas e privadas que conectam práticas sustentáveis com soluções concretas para o Brasil e para o planeta. Sustentabilidade. O futuro a gente faz agora. Juntos pelas pessoas, juntos pelo planeta. Parabéns. Agora, né, conselheira? Vamos passar a palavra juntos para o professor Guilherme Feliciano, por favor. Conselheiro do CNJ, Guilherme Feliciano. Muito obrigado, me ouvem bem? Edição é uma maravilha, né? Eu me senti um artista. Depois, se o doutor puder me enviar, porque acho que já deve ter me enviado, né? Mas me envie novamente, que nós vamos divulgar isso até lá no conselho, porque ficou tão bom ou melhor do que o que nós fazemos lá. Meus parabéns. Bem, eu quero agradecer o convite que me foi feito. Eu me excuso por estar aqui somente agora, cheguei há alguns minutos.
é que hoje, exatamente na direção destas pautas, nós estamos tendo um outro evento no Conselho Nacional de Justiça. Conselheiro, me parece que está dando um curto ali, ó. Seria bom desligar ali para não termos nenhum acidente ou incidente. Né? Perfeitamente. Então vamos, como diziam os romanos, ex ventre. Mas eu vou falando ou aguardo alguma coisa? Pode falando, só se pipocar aí que então vamos lá. Pelo menos se explodir, nós vamos sair no Jornal Nacional. Bom, pronto. Assim não, né? A qualidade da edição foi tão boa. Exatamente. Bem, o que eu dizia então é que hoje nós temos lá um evento chamado Caminhos da Cidadania, as ações práticas da itinerância no Brasil. Eu sou presidente de 2 comissões permanentes no CNJ, uma de sustentabilidade e responsabilidade social, e várias das nossas bandeiras, das nossas ações ficam bem evidentes neste excelente vídeo. E, enfim, o garoto propaganda não faz jus ao vídeo, mas enfim. E a outra comissão é a Comissão Permanente de Democratização da Justiça e dos Serviços Judiciários. Democratização e aperfeiçoamento da Justiça e dos Serviços Judiciários. Nesta, inclusive, nós temos tido interfaces muito positivas com a OAB. Semana que vem, numa das minhas últimas intervenções como conselheiro, eu deverei ir ao Mato Grosso, exatamente, tratar da priorização do primeiro grau, que também é uma política de democratização da justiça, né? Porque é no primeiro grau que, no final das contas, o cidadão encontra a primeira porta da justiça, e é ali, de fato, que, a meu ver, os investimentos do sistema devem estar concentrados. Mas isto é uma outra conversa. Eu gostaria, então, mais uma vez, de registrar com esta escusa o meu agradecimento à doutora Dione Almeida, presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, ao doutor Sóstenes Marquezine, representante da Ordem dos Advogados do Brasil no CNODS. Gostaria de cumprimentar todos os membros e as membras, não sei se existe essa expressão, da mesa, e, evidentemente, todas as senhoras e os senhores que nos acompanham, uma honra estar aqui. Também faço a minha autodescrição. Eu sou um homem de 54 anos, 1,71 m, branco, olhos claros. Os cabelos eu tenho dito que são castanhos, porque eu dizia que eram loiros. O ministro Barroso me advertiu que era uma propaganda enganosa. Aí falei castanhos claros, num evento em Foz do Iguaçu, me foi dito, mas acho que são castanhos escuros. E aí, recentemente, num evento do Conselho Nacional de Justiça, no Encontro Nacional de Judiciário, em dezembro do ano passado, eu resolvi dizer que tinha apenas cabelos, mas quem presidia a mesa era o ministro Alexandre de Moraes, também não ficou bom. Então, agora eu digo que são castanhos e pronto. E estou com terno azul, camisa branca, gravata vermelha, falo de fora do microfone para que me localizem. E a minha intenção é falar, enfim, basicamente da sustentabilidade, né? Poderíamos falar de tantas pautas do CNJ relacionadas às ODS. Na verdade, o CNJ tem uma política que não é desta gestão, já vem de muitas gestões, de direcionar exatamente as suas ações no sentido de implementar aspectos vários de todas as ODS. Mas do que eu vim falar aqui, eu diria, está em foco, sobretudo, ODS 8, ODS 10, ODS 13 e ODS 16, é o que os senhores veriam na projeção. Em relação à sustentabilidade, eu quero reforçar, sobretudo, o que o Judiciário tem feito a este propósito, num olhar para dentro. Porque quando nós pensamos, especialmente na ODS, ou no ODS 10, né, quando estamos falando, portanto, em justiça climática, também ODS 8, trabalho decente, são noções imbricadas.
é preciso imaginar a ação judiciária para fora e para dentro. Para fora, evidentemente, eu estou falando da jurisdição e como o judiciário tem tratado, em particular, as questões de justiça climática e, mais abertamente, né, mais largamente, de justiça ambiental. E para dentro, o que o judiciário tem feito como instituição para não impactar negativamente o meio ambiente, ou mais do que isto, para impactar positivamente. Isto é algo que eu sempre digo e sempre peço licença aos queridos amigos do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas é o melhor exemplo que eu tenho, porque é o maior tribunal da América Latina, um dos maiores do mundo. Não é? O Tribunal de Justiça de São Paulo, a primeira vez que eu disse isso, o presidente, era ainda o presidente Fernando, ele veio me dizer depois, mas será que precisamos dessa informação? Eu acho importante dar essa informação. E ele é muito querido, e, enfim, na verdade brincava comigo, porque, evidentemente, é uma demanda necessária, considerando o gigantismo daquele TJ. Né? Mas a Assembleia Legislativa de São Paulo, em 2024, eu não tenho os dados dos anos seguintes, aprovou um orçamento para aquele Tribunal de Justiça, imaginem vocês, de 17 bilhões. 17 bilhões àquela altura era um orçamento maior do que 3 unidades da federação, 3 estados. Então podem imaginar como uma organização como essa pode impactar negativamente o meio ambiente se não houver uma política adequada. O fato é que há uma política adequada, e eu sou testemunha disso. O Tribunal de Justiça de São Paulo é um dos bons exemplos de ações sustentáveis no quadripé da Resolução 400 do CNJ, que trata exatamente de sustentabilidade. Que são estes 4 eixos: ações ambientalmente corretas, depois... Só se for no Gogó. Vai no Gogó? Dá para ouvir? Mas é ali. Bom, agora ponto. Ações ambientalmente corretas, socialmente responsáveis, culturalmente inclusivas e gerencialmente eficazes. Esta é a ideia. Não é? Então vejam. Conselheiro, só para fazer uma avaliação técnica, se tem alguma avaliação técnica para manter no auditório ou não, né? Bom, vocês estão com receio? Não. Vamos continuar, mas estou dizendo. Por favor. O pessoal da OAB, verificar. Acho que parou, não? Está com alarme? Não. Esse alarme, você disse? Acho que é lá de fora. Foi por engano, então bom, vamos seguir. Então pronto. Exatamente. Bem, como eu dizia, estas são então, este é o quadripé das ações, e muitos tribunais, na verdade a maioria dos tribunais, tem cada vez mais se integrado a isto. Mais recentemente, e aí eu falo sobretudo do meu mandato, dos últimos 2 anos, eu citaria 3 iniciativas fundamentais. Primeiro, para além da Resolução 400, que é bem anterior à minha chegada, né? A 400 trata de sustentabilidade e a 401 trata de responsabilidade social, as duas, digamos, sob os meus cuidados no CNJ. Porém, mais recentemente, sob a presidência ainda do ministro Barroso, nós tivemos a oportunidade de aprovar 2 resoluções muito importantes nesta visão para dentro, ou seja, o que o Judiciário, como instituição, pode e está fazendo a bem da sustentabilidade. Primeira, a Resolução 594, provavelmente já ouviram falar. A Resolução 594 de 2024 trata do chamado Programa Carbono Zero. É uma iniciativa muito ambiciosa do CNJ,
como em tudo que o ministro Barroso fazia, havia sempre esta perspectiva de vencer os próprios limites, né? E, portanto, a Resolução 594 acaba sendo, digamos, mais ambiciosa nas suas metas do que foi, por exemplo, a legislação recente aprovada no Brasil sobre o mercado de carbono, com as suas etapas, os seus prazos, né? E mais ambiciosa do que, na verdade, metas de diversos tribunais europeus. Né? Mas o que se pretende é que até 2030, todos os tribunais brasileiros, os 91 tribunais brasileiros e mais os 2 conselhos, né? O Conselho da Justiça Federal e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, além, obviamente, do próprio CNJ, todos sejam neutros em emissão de gases de efeito estufa. Não apenas gás carbônico, que é apenas um tipo de gás de efeito estufa. Há outros que são, inclusive, muito mais agressivos, o dióxido de enxofre, por exemplo. Então, a intenção é que haja neutralidade até 2030. Vejam, 2030 é daqui a pouco, né? Temos 4 anos. E os tribunais estão se adaptando a esta ambiciosa meta. Como é que os tribunais devem fazer isto? Há também ali uma série de etapas. Nós estamos indo para a penúltima etapa, agora em julho, que é quando os tribunais deverão completar os seus inventários de emissão. Nós começamos em fevereiro de 2024, em fevereiro de 2025, com a necessidade de que os tribunais apresentassem um plano de descarbonização, depois, na sequência, uma primeira versão do seu inventário, basicamente com os prédios principais, depois uma notícia quanto às suas ações de mitigação, que são mais importantes, pelo menos 3 ações de mitigação. Depois, até fevereiro deste ano, tinham de informar uma ação ao menos de compensação, isso incluía inclusive a possibilidade de aquisição de créditos de carbono, não é? Já aderindo a esta lógica que vem com a lei aprovada no final de 2025, e a partir disso nós teríamos então condições de, agora em julho, os tribunais apresentarem o seu inventário total, o que emitem e a partir disto revisitarem inclusive as suas metas, as suas expectativas e as suas próprias iniciativas de mitigação e de compensação para chegar em 2030 com neutralidade. E é nisso que nós estamos. Recentemente fizemos um longo trabalho, Dr. Sóstenes, inclusive com a participação de membros do Conselho Federal, ou de indicações do Conselho Federal, sobre a questão dos créditos de carbono. Porque, vejam, no final das contas, nós estamos falando de dinheiro público e de um mercado que vem de ser regulado há pouquíssimo tempo. E, na verdade, a regulação que veio com a lei federal, ou seja, o mercado regulado, ele foi pensado sobretudo para grandes emissores, não é? Para empresas de grande porte, montadoras, indústrias químicas, siderúrgicas, não para tribunais. Não é? Os próprios limites de emissão que são apontados ali para efeito de negociação dos títulos são limites que a imensa maioria dos tribunais não vai alcançar em termos de emissão. Então a lei não foi pensada para isto. Eu recentemente, em um evento da OAB também sobre isto, fiz essa observação. O parlamentar que relatou a matéria na Câmara dos Deputados fez até algumas objeções, mas a verdade é que a lei foi pensada para grandes emissores. E era isto mesmo que ela deveria ter feito. Agora nós precisamos evoluir para pensar também como agregar, sobretudo, a iniciativa pública a esses esforços. Mas ainda assim, há aspectos da lei que tratam do mercado voluntário. E a atuação do judiciário será, sobretudo, no mercado voluntário. Não é? E para isto, nós elaboramos então com um comitê de experts, tínhamos ali o professor Ingo Sarlet, tínhamos a professora Ana Maria Nusdeu, da Universidade de São Paulo, tínhamos, enfim, especialistas de diversos tribunais, como também, como eu disse, indicações do Conselho Federal da OAB, especialistas de toda a ordem, para apresentar um parecer que finalmente foi aprovado, e semana passada eu encaminhei ao presidente Luiz Edson Fachin,
que por sua vez encaminhará todos os tribunais do país para que eles saibam, em princípio, como caminhar, como se balizar, se eventualmente optarem na fase de compensação por aquisição de crédito de carbono. Inclusive para que tribunais não sejam palco de greenwashing. Essa era uma preocupação que nós tínhamos. Inclusive um dos objetivos aqui da campanha lançada pelo nosso Instituto Kofi Annan é exatamente a questão do combate ao greenwashing. Essa também é uma preocupação nossa no CNJ. Bom, uma outra iniciativa que nós tivemos também com o ministro Barroso foi pensar uma solução, uma equação que permitisse, meus caros, que a política de sustentabilidade do CNJ, que na verdade é uma política para o Poder Judiciário, não fosse uma política, me entendam bem, que dependesse do piloto da aeronave. O piloto da aeronave, neste momento, sou eu. Daqui a 2 semanas já não serei eu mais. Não é? E, evidentemente, conheço a próxima conselheira, a doutora Noêmia Porto, foi minha vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Já estive com ela, sei que ela tem apreço por esta pauta e irá também desenvolvê-la com grande brilho. Mas não podemos assegurar que será sempre assim. E a verdade é que uma pauta como essa não pode depender do conselheiro. Ela tem de girar por si, como já acontecem com algumas pautas no CNJ. Foi exatamente esta autonomia, digamos, que eu quis imprimir à política. E para isto, portanto, na verdade, descentralizar esta gestão. Então, o que nós fizemos? Também com a compreensão do ministro Barroso, elaboramos uma minuta de portaria que ele efetivamente editou no ano passado, em que se cria a Rede Nacional de Sustentabilidade do Poder Judiciário, que possui um comitê gestor nacional. Esse comitê gestor nacional é formado por presidentes de tribunais representativos das 5 regiões geoeconômicas, Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mas também por especialistas. Dr. Sóstenes é um dos especialistas que está ali compondo o nosso Comitê Gestor Nacional. E, além disso, nós temos 5 comitês gestores regionais, exatamente para essas regiões geoeconômicas, e temos realizado, vamos agora, em julho, já não serei eu, mas já está programada, vamos para a 3ª Semana Nacional de Sustentabilidade. Essas semanas são realizadas exatamente nestas regiões geoeconômicas, para que, na verdade, o que vinha de uma lógica, utilizarei essa expressão, de competição, em que os tribunais tinham as suas práticas de sustentabilidade e muitas vezes miravam, por exemplo, receber selos como o selo verde, etc., para uma lógica de cooperação, em que os tribunais dividem ou condividem as suas iniciativas e, portanto, tornam-se reciprocamente vetores de boas práticas. É isso que nós temos feito. Fizemos a primeira Semana Nacional de Sustentabilidade no Nordeste, com sede em João Pessoa, TRT da 13ª região. A segunda fizemos agora em fevereiro para a região Sul, com sede no TRF 4, lá em Porto Alegre. Faremos agora a 3ª em julho, como eu disse, região Sudeste, sede em Campinas, TRT 15, TRT 2, que estarão ali no comando. Teremos ainda, se tudo der certo pelas datas que já me anteciparam, este ano, em 2026, na região Centro-Oeste, no Mato Grosso, com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso. E, por fim, na região Norte, com o TRT 8, o TRT da 8ª, com o TRT 11, TRT do Amazonas. E, desta maneira, completamos o ciclo, e o que se espera é que a cada biênio esse ciclo se repita. E assim tudo isso se movimente, independentemente do conselheiro. O conselheiro que lá sentar vai ter apenas o cuidado de seguir com a aeronave, porque o rumo já estará traçado, foi essa a intenção.
E a última referência, para encerrar a minha fala, isto é que sobretudo estaria aí na nossa projeção, diz respeito a uma preocupação que sobreveio aos tribunais, meus caros, sobretudo após as enchentes do Rio Grande do Sul em 2024. Vão se lembrar que aquele foi um momento terrível não apenas para os gaúchos, mas para o país, e vão se lembrar que aquele evento, além de tudo, além de impactar a economia, de levar a dispensas em massa, de fazer com que empresas fechassem suas portas, não é? De causar um imenso impacto em termos de segurança alimentar, pela dificuldade de abastecimento, não é? Questão de saúde pública, as doenças que, em função daquilo, se espraiaram. Para além de tudo, o judiciário teve uma dificuldade imensa em dar uma resposta pronta. Por quê? Porque ele também foi atingido. O TRT-4 teve os seus primeiros andares inundados. O TRF-4 teve, da mesma maneira, a área da sua, não da administração que ficava mais em cima, mas ali, a área de baixo, inclusive do seu auditório, todo inundado. Eu estive lá agora no evento e vi o trabalho de recuperação e o custo que isto trouxe. E é claro, as pessoas não conseguiam acessar. Os fóruns, a mesma coisa. Impacto imenso também no Tribunal de Justiça Militar, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, enfim, no TRE, impactos imensos. Não é? Os tribunais se deram conta, e o CNJ a partir disso, de que há que ter planos para responder a essas emergências climáticas, porque cada vez mais, isto é fato, a ciência diz, esses eventos extremos vão se repetir com maior frequência e com maior intensidade. E o cidadão, nesta circunstância, vai buscar o seu primeiro socorro nas instituições públicas, na Defesa Civil, nas polícias, nos corpos de bombeiros, nas prefeituras, nos estados, no Poder Judiciário. E o Poder Judiciário não pode cerrar as suas portas exatamente nesse momento. Então nós editamos a resolução 646 de 2025, me permitam a leitura, que institui o protocolo de crise socioambiental do Poder Judiciário para consolidar estratégias de prevenção, resposta emergencial e recuperação diante de crises ambientais e desastres. Então, a partir da resolução 646, todos os tribunais têm de se preparar para estes eventos climáticos extremos, para garantir ao cidadão, isso inclui, obviamente, o advogado que fará a interface entre o cidadão e o judiciário, continuidade institucional, prevenção e mitigação dos danos, inclusive para o acesso à justiça, evidentemente, privilegiar neste momento o acesso à justiça em relação a qualquer outra coisa, cooperação institucional, foi muito importante no Rio Grande do Sul. Então, se o serviço judiciário não podia mais funcionar no fórum, funcionaria em outra repartição pública, inclusive da prefeitura, a partir de uma ação de cooperação. E isto precisa ser desenhado antes. E, obviamente, transparência e aprendizado, para que nos próximos o judiciário esteja ainda mais preparado. Nós estamos agora tratando exatamente de levar aos tribunais o conhecimento, a expertise e, obviamente, o estímulo para que atendam à resolução 646 e estejam preparados para o que vier. Meus caros, isto é o que eu tinha a dizer. Haveria outras coisas, ia falar um pouquinho sobre a questão do judiciário para fora, como a jurisdição tem se preparado para essas novas demandas. São demandas complexas, especialmente as de justiça climática, que muitas vezes envolvem perícias que trabalham já não com causalidade, naquele sentido mais evidente, não é, da terceira lei de Newton, ação e reação, mas muitas vezes causalidades probabilísticas e que, portanto, levam muitas vezes anos para que se concluam. Mas o judiciário tem também se preparado para isso, para dar respostas adequadas a esta necessidade. Falamos disso um outro dia, eu termino com uma expressão, com uma frase que com certeza conhecem, mas a meu ver diz tudo sobre o que eu quis referir aqui nestes mais de 15 minutos. Ele diz em uma frase, eu estou falando de Al Gore, não é? Conhecem bem, foi vice-presidente
dos Estados Unidos da América, é um ativista ambiental e ele tem uma expressão que eu sempre refiro. Ele diz: o futuro será verde ou não será. Esta, me parece, é uma premissa inafastável. Muito obrigado. Se a doutora me permitir, já cumprimentando a fala do conselheiro,